que começou como uma aliança política promissora, acabou implodindo de forma dramática, tornando-se um espetáculo público de animosidade. A relação entre o ex-presidente Donald Trump e o magnata da tecnologia Elon Musk nem sempre foi marcada por tanto conflito. Na verdade, a trajetória dos dois começou com apoio mútuo e objetivos compartilhados. Durante a campanha presidencial de 2024, Musk se destacou como um dos principais financiadores do Partido Republicano, contribuindo com quase 300 milhões de dólares para a campanha de Trump. Esse apoio financeiro foi reforçado publicamente em julho de 2024, quando Musk declarou oficialmente seu apoio a Trump após a tentativa de assassinato sofrida pelo então candidato na Pensilvânia. Essa parceria parecia prestes a redefinir o próprio tecido do governo americano, unindo poder político e inovação tecnológica de uma forma inédita. Com o retorno bem-sucedido de Trump à Casa Branca, o papel de Musk foi formalizado. Em um gesto que sinalizava um alto nível de confiança, ele foi nomeado, em novembro de 2024, para coliderar o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, apelidado de DOGE. Trabalhando ao lado de Vivek Ramaswamy, Musk recebeu a missão monumental de reformar a burocracia federal, cortar gastos desnecessários e reduzir significativamente o quadro de funcionários do governo. Ele aceitou o cargo como conselheiro presidencial não remunerado, atuando sob o status de empregado especial do governo, o que limitava sua participação oficial. Esse período representou o auge da colaboração entre os dois, um momento em que ambos pareciam caminhar juntos para transformar radicalmente o funcionamento de Washington, prometendo eficiência e um retorno ao conservadorismo fiscal. No entanto, as sementes da discórdia já estavam sendo plantadas sob a superfície dessa poderosa parceria. Os primeiros sinais públicos de tensão surgiram por conta de diferenças fundamentais de políticas, principalmente em relação a um novo projeto de lei tributária defendido pelo governo republicano. No início de 2025, Musk passou a manifestar forte oposição à proposta, argumentando que o projeto, longe de ser responsável do ponto de vista fiscal, aumentaria o déficit nacional em cerca de $1 trilhão. Segundo ele, isso anularia completamente o trabalho árduo realizado pelo seu próprio departamento, o DOGE, para conter os gastos do governo. O desacordo expôs um abismo ideológico entre as duas figuras poderosas, contrapondo a abordagem baseada em dados e eficiência de Musk às prioridades políticas de Trump. A situação continuou a se deteriorar quando Trump começou a limitar publicamente a influência de Musk na administração. Em fevereiro de 2025, o presidente declarou que Musk estaria explicitamente proibido de atuar em questões que pudessem gerar conflito de interesses com seu vasto império empresarial, incluindo Tesla e SpaceX. Um mês depois, Trump foi além, afirmando que a autoridade final sobre cortes de empregos federais caberia aos chefes das agências e não ao Departamento de Eficiência de Musk. Essas medidas, na prática, deixaram Musk de lado, diminuindo seu papel e sinalizando uma clara mudança na dinâmica de poder. Quando Musk anunciou oficialmente sua saída ao final do período permitido, em maio de 2025, a antiga aliança já estava rompida, preparando o terreno para o confronto público explosivo que viria a seguir. As tensões entre Donald Trump e Elon Musk finalmente transbordaram para uma guerra pública aberta em 5 de junho de 2025. O palco escolhido para esse confronto foi, como era de se esperar, o mundo das redes sociais, onde ambos sempre exerceram grande influência.
O conflito escalou rapidamente, passando de um simples desacordo político para uma troca profundamente pessoal e repleta de ataques que chamou a atenção do mundo inteiro. O presidente Trump iniciou a ofensiva, publicando uma série de mensagens que miravam diretamente nos interesses corporativos de Musk. Ele ameaçou cortar bilhões de dólares em subsídios federais e contratos governamentais essenciais para empresas como Tesla e SpaceX. Isso não era apenas uma ameaça política, era um ataque direto à base financeira do império de Musk, deixando claro que a lealdade à sua administração era inegociável. Trump intensificou ainda mais o ataque ao revelar planos de seu governo para desmontar o mandato federal de veículos elétricos, uma política que beneficia diretamente a Tesla. Ele sugeriu publicamente que a postura cada vez mais crítica de Musk seria resultado do conhecimento dessa mudança iminente, pintando a dissidência do empresário não como princípio, mas como pânico motivado por interesse próprio. Trump ainda desqualificou o comportamento recente do bilionário da tecnologia, dizendo de forma curta que Musk simplesmente ficou maluco. Essa narrativa buscava retratar Musk como alguém instável e emocionalmente volátil, minando sua credibilidade e, ao mesmo tempo, reforçando a autoridade do presidente sobre políticas nacionais capazes de impactar setores inteiros. O embate já não era mais sobre política, era uma demonstração crua de poder. Elon Musk, que nunca foge de uma briga pública, revidou com igual ou até maior intensidade. Em um movimento surpreendente, usou sua própria plataforma para pedir o impeachment do presidente em exercício. Foi uma escalada dramática, indo além da crítica e partindo para um apelo aberto pela remoção de Trump do cargo. Mas Musk não parou por aí. Em seguida fez uma acusação altamente inflamável e sem comprovação, afirmando que o nome de Trump teria aparecido em documentos governamentais ligados ao financista desacreditado Jeffrey Epstein. Essa acusação, feita sem apresentar provas, levou a disputa para um campo pessoal e perigoso, explorando uma teoria da conspiração tóxica para causar o máximo de dano político. A disputa digital se transformou em um verdadeiro lamaçal. O vai e vem entre os dois gigantes gerou uma tempestade midiática, com veículos de imprensa do mundo inteiro cobrindo cada novo tweet e cada acusação. A resposta de Trump ao pedido de impeachment e a acusação sobre Epstein foi de rejeição imediata, dizendo aos repórteres que seu ex-conselheiro perdeu a cabeça. Esse confronto explosivo marcou a ruptura definitiva e irreparável da aliança. O que antes era uma parceria baseada em objetivos comuns, virou um espetáculo público de acusações, ameaças e insultos pessoais. O campo de batalha digital estava em chamas e as consequências só começavam a ser sentidas no cenário político e econômico, deixando aliados e observadores se perguntando o que viria a seguir. As consequências imediatas da briga pública entre Trump e Musk foram sentidas não apenas no cenário político, mas também no volátil mundo das finanças. O mercado reagiu de forma rápida e decisiva à notícia do rompimento entre o presidente dos Estados Unidos e um dos CEOs mais influentes do planeta. O impacto mais dramático foi sobre as ações da Tesla, que despencaram impressionantes 14% logo após a guerra nas redes sociais. Investidores ficaram profundamente preocupados com o futuro da empresa, especialmente diante das ameaças explícitas de Trump de cortar créditos fiscais para veículos elétricos e interromper o financiamento para a infraestrutura de recarga, ambos vitais para o crescimento do setor. Esses incentivos se tornaram cada vez mais importantes para a Tesla, principalmente
em um cenário de queda nas vendas globais. As repercussões financeiras não se limitaram aos negócios de Musk. O valor dos próprios interesses empresariais de Donald Trump, incluindo o Trump Media and Technology Group, também sofreu uma queda significativa, com uma desvalorização de 8%. Essa baixa refletiu uma ansiedade maior do mercado diante da instabilidade criada por um conflito tão exposto. A briga injetou um novo nível de incerteza no ambiente econômico, sugerindo que as ações do governo poderiam ser guiadas por disputas pessoais e não por políticas estáveis, previsíveis. Essa volatilidade assusta investidores que dependem de um mínimo de previsibilidade dos líderes governamentais para tomar decisões financeiras sólidas. O confronto mostrou como os caprichos pessoais de indivíduos poderosos podem ter consequências reais de bilhões de dólares no mercado aberto. Além das oscilações imediatas nas bolsas, o conflito lançou uma sombra longa e preocupante sobre o futuro dos contratos governamentais para todas as empresas de Musk. Nas últimas 2 décadas, suas empresas, especialmente a SpaceX, receberam pelo menos 38 bilhões de dólares em apoio federal e se tornaram parte fundamental dos interesses nacionais dos Estados Unidos. A SpaceX, por exemplo, é atualmente a única empresa americana capaz de transportar astronautas da NASA para a Estação Espacial Internacional. Também está envolvida na construção de uma rede crítica de centenas de satélites espiões para o Pentágono. A possibilidade de Trump cumprir a ameaça de cortar esses contratos gerou alarme dentro do próprio setor de segurança nacional, já que uma ruptura abrupta seria difícil, se não impossível, de gerenciar sem causar sérios danos. A situação coloca o governo americano em uma posição delicada. Embora uma ruptura completa e imediata com a SpaceX pareça improvável devido à falta de alternativas viáveis, a simples ameaça pública já é prejudicial. Ela cria incerteza para o planejamento de longo prazo e pode desestimular futuras parcerias do setor privado em projetos críticos de segurança nacional e infraestrutura. O conflito evidencia os riscos de depender tanto de uma única empresa privada, especialmente quando seu CEO está em confronto aberto com o presidente. O impacto econômico, portanto, vai muito além das ações na bolsa, afetando as bases das capacidades estratégicas dos Estados Unidos em exploração espacial e defesa, com o futuro dessas parcerias vitais agora em risco. O rompimento explosivo entre Trump e Musk promete consequências duradouras que se aprofundam no cenário político americano. O conflito obriga membros do Partido Republicano a fazer escolhas difíceis, criando uma divisão entre os leais ao presidente Trump e aqueles que veem Elon Musk como uma voz poderosa para uma vertente conservadora com toques libertários. Figuras do partido agora precisam navegar cuidadosamente suas alianças, ponderando o capital político de Trump contra a influência tecnológica e cultural de Musk. Essa divisão interna pode enfraquecer a unidade do partido em questões essenciais, especialmente aquelas relacionadas à tecnologia, gastos governamentais e política econômica, à medida que facções se alinham com um ou outro nesse embate de alto risco. Além disso, o conflito traz desafios significativos aos interesses estratégicos dos Estados Unidos, principalmente nos campos do avanço tecnológico e das relações internacionais. As extensas operações de Musk na China, especialmente por meio da gigantesca fábrica da Tesla em Xangai, sempre foram motivo de preocupação. Isso pode se tornar uma vulnerabilidade ainda maior caso o governo Trump adote
uma postura mais agressiva e confrontadora diante de Pequim. A dependência do governo americano das empresas de Musk para serviços críticos, como internet via satélite com a Starlink e lançamentos espaciais com a SpaceX, torna-se extremamente complexa quando o CEO mantém laços financeiros profundos com um dos principais rivais geopolíticos. Essa dinâmica cria uma teia complexa de dependências e potenciais conflitos de interesse que podem comprometer os objetivos de política externa dos Estados Unidos. O futuro dessa relação permanece altamente imprevisível. Apesar dos ataques públicos terem sido severos, há relatos de aliados mútuos tentando negociar uma trégua, com Musk sinalizando abertura para uma reconciliação. No entanto, a Casa Branca não demonstrou interesse imediato em reaproximação. Trump estaria considerando gestos simbólicos para se distanciar ainda mais do ex-conselheiro, como vender um veículo da Tesla que havia recebido de presente. Isso sugere que a animosidade pessoal pode ser profunda demais para uma resolução rápida e fácil. A situação é fluida e os próximos movimentos de ambos os lados podem tanto reduzir a tensão quanto empurrar o conflito para uma fase ainda mais destrutiva, com consequências profundas para todos os envolvidos. No fim das contas, a saga dramática de Trump versus Musk serve como um alerta poderoso sobre a interseção entre política, riqueza e ego nos tempos atuais. Ela revela a fragilidade de alianças baseadas em interesses transacionais e mostra como disputas pessoais entre indivíduos poderosos podem desestabilizar mercados, atrapalhar políticas nacionais e criar incertezas geopolíticas. O desenrolar desse conflito será um termômetro fundamental para entender a relação complexa e muitas vezes volátil entre líderes políticos e os titãs da indústria que exercem enorme influência sobre nossa economia e sociedade. O mundo está atento, pois o capítulo final dessa extraordinária disputa de poder ainda não foi escrito, e seu desfecho certamente moldará o cenário do poder por muitos anos.